Eu e você precisamos entender que não há nenhuma garantia, em primeiro lugar, de que nós, nessa vida, mesmo nos relacionando com Deus, não teremos problema. E a outra verdade que eu e você precisamos entender, que ela está bem ligada, é que a nossa alegria não precisa e não deveria ser circunstancial. Muitas vezes nós construímos uma fantasia de que se estamos servindo a Deus, nós não vamos ter problemas. E Deus vai se certificar de que tudo, o tempo todo, todas as circunstâncias nos sejam favoráveis para que a gente viva sorrindo, sem nunca precisar chorar. No entanto, isso não é verdade. E antes de construir só a ideia do problema que essa família passa, eles particularmente enfrentaram a dor da perda de 2 filhos, Efraim chora por isso. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente pode e deve reconhecer que não há garantia nenhuma de não enfrentarmos problemas. Pelo contrário, mesmo na casa de homens de Deus, de servos de Deus, a gente percebe que a dor, a tragédia, os problemas muitas vezes se manifestam e se instalam. Quando a gente fala da própria linhagem de Jacó, ele teve problemas com seu irmão, precisou fugir de casa, fica 20 anos ausente. Quando volta agora com seus filhos, no caminho de volta em Siquém, Diná, sua única filha, ela é violentada lá em Siquém. Nós temos episódios ao longo da história que envolvem muita dor. José, seu filho, é vendido pelos próprios irmãos. O fato é ocultado do pai durante anos, que vive o luto da perda, sem sonhar que o filho tivesse vivo. Então, eles passavam por circunstâncias, e a palavra de Deus faz questão de registrar isso tudo de forma honesta, para que eu e você saibamos o que aconteceu. Quando você olha para a vida de Davi, está certo que o registro bíblico também mostra que Davi não foi aquela Brastemp quando você fala em termos de paternidade, mas ele teve filhos cometendo incesto, irmão matando irmão dentro da família. Muitas vezes a tragédia se manifestou. A gente pode olhar para alguns casos e dizer isso não precisaria ter acontecido dessa forma, mas há outros que eu e você simplesmente não temos resposta e é melhor não tentar inventá-las. Mas a verdade é que quando a gente põe de lado essa fantasia de que não há garantias de que a gente não tenha problema, nós precisamos entender que felicidade, alegria, no contexto da revelação bíblica, não depende das circunstâncias que eu e você enfrentamos ou atravessamos. Se não tivermos uma teologia, um entendimento bíblico forte a respeito disso, nós não vamos sobreviver. Eu tenho visto muita gente enfrentar verdadeiras crises de fé, porque não foram preparados para lidar com essa realidade. Então eu queria citar apenas 3 textos bíblicos aqui, para deixar essa ideia mais clara. Em Mateus capítulo 13, nos versículos 20 e 21, quando Jesus, na parábola do semeador, fala que uma das sementes caiu em solo pedregoso ou rochoso, dependendo da versão. Quando chega nos versos 20 e 21 de Mateus 13, Jesus explica o sentido disso na alegoria. E ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ele diz: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Está falando de alguém que é movido à empolgação circunstancial. Recebeu a palavra, um novo entendimento, está feliz, está contente, mas não tem raiz, não tem profundidade. Então, quando a angústia chega, a circunstância mudou, o sentimento mudou, ele perde aquilo que deveria ter construído de uma forma diferente. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, Jesus diz: eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Guarda essa frase: em mim vocês tenham paz. Ele diz: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus garante que eu e você teríamos aflições, problemas, mas ele está dizendo: você vai ter paz em mim. Em outras palavras, ele está dizendo: se você tentar fundamentar essa ideia e o conceito de paz, de sentimentos bons, baseado nas circunstâncias, vai dar ruim. Ele diz: mas se você entender que sou eu a fonte, quando as aflições vierem, você pode ter bons sentimentos, você pode ter bom ânimo, você pode ter coragem. Por quê? Porque isso não foi edificado em cima daquilo que você passa ou enfrenta. E terceiro e último lugar como exemplo, Tiago capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Parece um paradoxo, parece uma contradição. Então eu tenho que ter alegria por ter tristeza. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo: é inevitável que você vai enfrentar situações que contristem você. Então saiba o seguinte:
no meio dessas circunstâncias desagradáveis, você não apenas pode sair melhor do que entrou, pode crescer, mas a sua fonte de alegria não é circunstancial. O apóstolo Paulo deixa isso claro em Filipenses, né, no capítulo 4, quando ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em outras palavras, ele está dizendo, não é a circunstância que eu enfrento que define se eu tenho alegria ou realização. Ele diz, aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz, eu sei enfrentar a abundância, mas eu sei enfrentar a escassez. Ele, no verso 13, conclui dizendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece, a igreja, de uma forma geral, tenta usar para poder de realização. Quando, na verdade, ele está falando de uma capacidade de suportar todas as coisas. Por quê? Porque é um Deus que nos fortalece para que a gente suporte qualquer tipo de situação, seja ela boa ou ruim. Era esse tipo de convicção que fazia a gente, como Paulo e Silas, na prisão, lá em Filipos. Né? A Bíblia diz perto da meia-noite, quando era literalmente hora de todo mundo estar dormindo. Eles não dormiam, não deixavam ninguém dormir. Tinham sido açoitados, estavam com os pés pendurados no tronco, mas você não vê eles murmurando ou reclamando contra Deus. Senhor, cadê você? Onde está o cumprimento da sua promessa? A Bíblia diz, eles oravam e cantavam louvores. Essa é a razão porque nós temos no início da era cristã uma igreja forte e imparável. Eles não construíram essa ideia de que realização era circunstancial. E nós precisamos entender, a fonte de toda alegria e realização na vida de cada um de nós deve ser o Senhor, ponto final. A partir disso, se Deus nos permitir viver alegrias circunstanciais, nós também vamos desfrutá-la. Quando o Senhor diz para se alegrar com aqueles que se alegram, Ele não está falando de eu e você nos recorrer, né, diretamente a Ele, a fonte de toda alegria. Ele está dizendo, dá uma olhada na vida do seu irmão, ele tem um motivo para estar feliz, vai lá, seja solidário, fique feliz com ele. Mas se tiver outro chorando, seja solidário também e chore com ele. Porque as circunstâncias vão mudar. E se nós definimos o nosso humor e realização somente nisso, nós não vamos sobreviver a algumas tempestades. Então acredito que a primeira verdade que precisa ser construída é a remoção dessa fantasia de eu não vou ter problema. A questão não é se eu e você teremos problema, é quando é que isso vai acontecer. Isaías 43, a Bíblia diz assim, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Quando passares pela água, elas não te afogarão. Deus não está dizendo se você passar, Ele diz quando, porque vai rolar. Em algum momento vai acontecer. Mas a razão pela qual eu e você não precisamos de desespero, mesmo sabendo antecipadamente que algum momento vai acontecer, é porque Ele diz, eu estou com você, eu sou o seu Salvador. E é essa capacidade de conectar com Deus que faz toda a diferença. Então a razão de contar, né, essa história é porque Deus quer que de fato a gente tenha, eu não estou falando aqui daquele tipo de pessimismo onde você vive esperando algo ruim acontecer. Né? Tem gente que parece que vive acreditando para cada dia numa tragédia, para algo pior. Né? Não estou falando de você viver na expectativa de que aconteça. Nós podemos esperar o melhor e estar preparados para o pior. Sem necessariamente sermos, né, pessoas cheias de dúvida, de incredulidade ou de pessimismo, mas nós temos que ter uma estrutura de valores que nos ajude a suportar qualquer possível tragédia se ela em algum momento for enfrentada. Quem está entendendo, diga amém. Bom, a segunda coisa que eu quero trabalhar é agora um pouquinho mais dentro da história. Né? Primeiro vimos que o que aconteceu com Efraim poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Não vou entrar nem no mérito da discussão de quem estava roubando o gado de quem. Né? A situação é triste, principalmente pelo seu desfecho. Independente, né, de você tentar analisar, mas eles foram procurar sarna para se coçar ou não. Eles deram motivo ou não. Colheram a consequência das suas escolhas ou não. A verdade é que nós temos pais enlutados e uma família que sofre. Mas quando eu olho para Efraim, eu consigo destacar 3 coisas que merecem a nossa atenção. E nesse meu segundo ponto, primeiro nós reconhecemos que as circunstâncias ruins podem acontecer com qualquer um de nós, mas que nós não precisamos definir nossa alegria ou qualquer outro sentimento baseado nelas. A segunda coisa é tentar te mostrar, porque a ideia hoje é falar de superação. É tentar mostrar que do choro até a superação, nós temos um caminho. A primeira coisa que ele fez foi chorar. O verso 22 diz que ele chorou, e chorou por muitos dias. E como a gente tem falado e conversado nesses dias, eu acredito que eu e você temos o direito de chorar.
Não é apenas uma reação fisiológica e emocional, é uma válvula de escape, né? Não só no plano espiritual, mas mesmo no emocional, a gente tem direito de chorar. Brincamos com o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro, chorado por Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. E parece, como disse alguém, que ele se reservou ao direito de dar uma boa chorada. Então, eu e você temos direito de chorar. Mas acredito que uma coisa que Efraim entendeu foi que o choro não precisa ser ato contínuo. Há um momento de chorar. Mas como a gente falou semana passada, o choro, ele precisa ter um prazo. A Bíblia diz, há tempo de chorar. Mas a Bíblia não diz que eu e você temos que passar a vida chorando. E se a gente entender que há o tempo de chorar, mas há o tempo de parar de chorar, nós vamos então nos abrir para a segunda coisa que aconteceu. A segunda coisa foi que ele se deixou consolar. Não parece que Efraim teve essa capacidade de reagir sozinho. A Bíblia diz, e os seus irmãos foram consolados. A ideia dos seus irmãos parece que houve uma boa mobilização familiar. É como se aquela turma se unisse e dissesse, nós precisamos tirar o Efraim do luto. Nós precisamos levantá-lo, né? O luto é algo justo, né? O choro precisa acontecer, mas ele não pode definir o resto da existência de ninguém. Então essa turma se une e eles decidem consolar seu irmão Efraim. E conseguiram o resultado. Eu e você precisamos aprender a importância de não apenas receber consolo, mas de muitas vezes levar consolo, né? Porque há pessoas que estão precisando receber e muitas vezes nós nos confundimos em relação a duas coisas que eu acredito que elas merecem uma distinção. Muitas vezes a gente confunde empatia, solidariedade com consolo, são duas coisas distintas. Quando a Bíblia diz chorar com os que choram, é empatia, é solidariedade. É muitas vezes você sentar do lado e dizer, você está no tempo de chorar, e eu vou fazer companhia, eu vou chorar com você. Está doendo, não é hora de ignorar a dor, não é hora de fingir que não aconteceu. Agora, consolo é diferente, né, de empatia ou de solidariedade. Consolo é quando os irmãos chegam e dizem, nós não vamos continuar chorando com você, nem vamos deixar você continuar chorando. Nós viemos aqui para abrir os seus olhos, para acordar você, para chacoalhar você se for preciso, para que você entenda que a vida continua. Você perdeu 2 dos seus filhos, o resto da família está vivo, né? E os sobreviventes precisam de vocês de cabeça erguida. Eles precisam do amor e da atenção de vocês. Eles precisam que a vida volte ao seu trilho. Eles precisam que a vida volte ao normal. E é nesse momento que eu e você precisamos entender não só o que temos, né, o direito de receber, e precisamos para isso aprender a nos abrir, porque nem sempre é fácil aceitar o consolo. Muitas vezes quando estamos presos na dor e alguém quer nos fazer parar de chorar, né, a reação, a emoção, muitas vezes que aflora dentro de nós é que aquela pessoa, né, está sendo insensível à nossa dor e que em vez de estar tentando nos ajudar, na verdade está nos desrespeitando. Quem vive um momento de dor, especialmente o luto, né, precisa em algum momento permitir-se ser consolado. Mas o propósito de mexer nesse assunto não é apenas para que, se você em algum momento estiver chorando, né, se abra para o consolo, é para que de repente você possa ser um instrumento de consolo na vida de outras pessoas. Há pelo menos 2 ordenanças claras no Novo Testamento, falando em termos de imperativo, que é consolar uns aos outros. Ela se encontra em 2 Coríntios 13:11 e 1 Tessalonicenses 5:11. Nesses 2 momentos, Deus não está falando, né, apenas para um ou para outro, é mandamento recíproco. Isso aqui envolve mutualidade, eu faço para você, você faz para mim. Cada um de nós tem responsabilidade de fazer um para o outro, e a Bíblia diz, consolai uns aos outros.